Meus queridos e queridas irmãs, vocês aqui, vocês da TV Século XXI, vocês de casa, esta missa que é consagrada todo final de cada mês à família. Hoje, nos é dado por Deus a graça de celebrarmos o dia da Rainha, Nossa Senhora Rainha, a mãe de Jesus, a esposa de José e o filho Jesus, a Sagrada Família de Nazaré. Eu dizia ao começarmos essa missa que não existe nada de maior no mundo, maior que a família. A família é o espelho, é o rosto mais belo que Deus teceu dentro de sua criação. Por isso, toda a criação de Deus viva é família. Os animais vivem em família, se criam em família. Os pássaros vivem em família, os peixes em cardumes. Tudo é família. A própria natureza, os minerais vivem junto em família. Aliás, o universo, o cosmos é família. As galáxias são gigantesca família de sóis. O átomo é uma família. Porque a criação todinha é o primeiro rosto do Criador de Deus, que é família, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje a Bíblia nos traz esta mulher, querida por Deus, amada por Deus, que faz parte de toda a Bíblia. Às vezes eu fico um pouco surpreendido quando meus irmãos de outros credos nos perguntam: por que vocês católicos amam Maria? E eu lhe pergunto: porque Deus nos ensinou a amar uma família. Porque Deus assim nos ensinou. Mas como é que Ele nos ensinou? E eu pego a Bíblia. Vocês amam a Bíblia? Sim. É palavra de Deus? Sim. Então eu começo a provar que da terceira página da Bíblia até a vinda de Cristo, nunca Deus anunciou a salvação da humanidade sem falar de uma mulher e do Messias que viria. Na terceira página do Gênesis, logo após Adão e Eva se quebrarem, romperem a beleza da família, Adão, Eva, Caim e Abel. Quando a família do paraíso se quebrou, Deus não os expulsou do paraíso. Não, não é verdade. Isso foi um ensinamento errado, porque Deus só ama, só ama, só ama. Seria realmente uma injustiça dizermos que Deus expulsa o homem. Deus é amor perfeito, só ama. E ama o pecador. E Deus nos ama além do pecado, porque Ele é Deus. Então, quando Deus percebeu que a família se quebrou na origem da humanidade, Deus disse assim: eu vou salvar a humanidade. E começa a história de amor louca de Deus. A Bíblia é a longa história de amor de Deus, de um Deus apaixonado pelo homem, para lhe dar a felicidade. E logo no começo Deus diz assim em Gênesis 3, eu enviarei uma mulher, e esta mulher vai calcar a cabeça da serpente. A primeira promessa de Maria, feita por Deus Pai, na revelação, é que Maria teria um poder especial de afastar de nós, em nome do seu Filho futuro, de Jesus, toda a força do mal. Está na Bíblia. E a partir deste momento, todo o tecido da Bíblia do Antigo Testamento, Deus sempre pensou a salvação
através da presença do masculino e do feminino, Esther, Judite, figura de Maria. E hoje Isaías nos fala, hoje na leitura de hoje, o profeta Isaías, há 587 anos, 687 anos, antes de Jesus vir, diante de um povo quebrado, de um povo arrasado, de um povo destruído, de um povo que estava no exílio, de um povo que tinha errado muito, e que estava totalmente destruído na esperança e sem esperança. O profeta Isaías diz: coragem, meu povo, Deus enviará uma virgem, e dela nascerá o Salvador da humanidade, o Senhor dos tempos e da vida, ele será o rei. Quem diz isso é o profeta Isaías, há 687 anos antes de Jesus nascer. E na plenitude dos tempos, quando novamente todo o povo estava esmagado sob o poder dos romanos, escravizado, sem nenhum direito, espoliado, o céu novamente vem com o evangelho de hoje e diz assim: Ave Maria, cheia de graça. Quando nós rezamos a Ave Maria, nós não estamos fazendo uma oração que foi inventada por um homem, por um santo. Não. Quando nós rezamos a Ave Maria, nós estamos renovando a maior promessa que Deus fez ao mundo, de nos dar, através de uma mulher, Maria, o Salvador da humanidade. É a Bíblia quem nos diz isso. Quem disse Ave Maria, cheia de graça, é o anjo Gabriel. Tu és cheia de amor. Veja a presença de Maria. Tu conceberás por obra do Espírito Santo, o Redentor da humanidade. Ele será grande. Ele destruirá o mal. Ele virá para sempre. E Maria nos dá o primeiro e grande exemplo do que é sermos padre, ser papai, ser mamãe, ser filho, ser esposa, ser família. Às vezes não entendemos o que acontece em nossa vida, e há muitos momentos que não entendemos. Maria, a mulher amada de Deus, Maria é a confidente de Deus, é a mulher da fé, é a mulher que acreditou em Deus, além da cabeça, além da compreensão, é a mulher que se entregou e se abriu totalmente a Deus, diz Deus. Eu não entendo, mas eis aqui a serva do Senhor. A história da salvação do mundo, ela é feita por 4 faces. Quais são os 4 faces? Deus disse, faça-se a luz, faça-se o firmamento, faça os animais, faça tudo no Gênesis, e toda a criação brotou da vontade do faça-se de Deus Pai. O segundo faça-se que salvou a humanidade é dito por uma mulher na visitação do Evangelho de hoje. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se. E o Salvador da humanidade aconteceu. O terceiro faça-se que salvou o mundo foi dado numa cruz, na dor incrível, incompreensível, no maior tormento do mundo. Pai, afasta-se o cálice, mas se tu puderes, faça-se a tua vontade e não a minha. E o quarto faça-se é o meu e o teu. O que tu queres de mim? O que Deus quer de ti, papai? O que Deus quer de ti, mamãe? O que Deus quer de ti, filho? O que Deus quer de ti, família? É que vocês sejam o reflexo do amor de Deus. Por isso, querido papai, os teus filhos olham para ti e dizem, Deus é bom, Deus existe, Deus é pai. Olhe para o meu papai, tem que existir um Deus que é pai, porque meu papai é o meu pai. Ou ele olha para você, homem, e fica triste. Eu não queria um pai desse. E Deus os fez imagem.
Será que seus filhos olham para vocês, mães, e dizem assim: o dia que eu me casar, eu quero ter um amor com um homem, eu quero amar um homem, viver com um homem, tratar um homem, ser feliz com um homem, como mamãe e como papai? Ou vem vocês toda hora xingando e falando mal dos pais dos seus filhos? E vocês, filhos, têm a grandeza do filho Jesus, que amou Maria e José? Como vai a família de vocês? Quem sabe, hoje eu, padre, vocês que estão em casa, devemos dizer: aqui estou eu, Deus. Aqui estou eu, faça-se em mim o que tu quiseres. E o que é que Deus quer? Que tu seja um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, um verdadeiro filho. O que Deus quer é que na sua família o reflexo dele esteja presente. O que Deus quer é que o amor exista em sua casa, o perdão exista em sua casa, que Deus nasça na sua casa, que essa noite vocês se perdoem, que essa noite vocês se ajoelhem, que essa noite você recomece o amor que juraram casais. Deus não é feliz ao ver o que de mais querido Ele criou para ser o rosto dele, tão desfigurado, tão triste, tão desunido, tão adoecido, tão quebrado. Maria disse: eu não entendo, faça-se. Oxalá cada um de nós hoje, sob a sombra de Maria, nossa mãe, tivéssemos a grandeza de nos colocar diante de Deus e dizermos: além do meu interesse, além do meu orgulho, além do meu erro, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou voltar atrás. Eu vou pedir perdão, eu vou perdoar, eu vou renovar o amor. Eu quero ser um rosto de Deus. E aí Deus volta a existir em nossos lares, em nossas famílias. E ali sim, os novos filhos crescerão sob a sombra de pais, sob o amor de pais. Nossas famílias serão lugares onde nós vamos dormir felizes, abraçarmos-nos felizes, porque temos a certeza de que somos amados, amadas, por um homem, por uma mulher, por filhos. Uma família de Nazaré é o espelho de toda a família humana. Mas a família de Nazaré teve um segredo: buscar em tudo, acima de tudo, sob todas as forças. Maria, fazer a vontade do Pai. José assumiu Maria e se pôs à disposição. E Jesus, filho, crescia em idade, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Queridos pais, além do dinheiro, da faculdade, do estudo, o que vocês dão aos seus filhos? Vocês dão Deus? Seus filhos olham para vocês e se encantam e se entusiasmam para se casarem? Ou olham para vocês e choram e não dormem e têm que sair de casa? Isso Deus não quer, nem Maria. Querida Maria, que nas bodas de Caná intercedesse por uma família quebrada, por noivos sem alegria do vinho. Neste momento, eu te peço, Maria, rainha nossa, olhe para os casais de hoje, as famílias de hoje, que não têm o vinho da harmonia, da alegria, da paz, do perdão, da convivência. Em nome de Jesus, teu Filho amado, interceda por eles e conceda a paz, a alegria, o reencontro, o vinho enorme da felicidade que tão carente existe hoje em nossos lares. Nós nos consagramos a Ti, Rainha da Paz. Interceda por nossas famílias. Amém.